Vamos lá. Olha só, de novo, pessoal, falando sobre fator de potência. Olha só, no edital da prova Celesc Eletricista 2019, a gente já falou de fator de potência aqui umas 3, 4 questões. E a gente só falou até agora de 10 questões. Então assim, ó, 2 ou 3 questões, acho que foram 3 questões. A gente falou com certeza sobre fator de potência, sobre potência aparente, potência ativa e reativa, tem tudo a ver, né, com esse assunto. Inclusive, né, não vou acessar a aula de novo, porque a gente já acessou algumas aulas de fator de potência, você já viu, né, que tem lá no portal. Bom, mas aqui, o que está falando aqui? Assinale a alternativa que apresenta a degradação na qualidade de energia elétrica ao instalar um transformador com dimensionamento maior que o necessário. Ou seja, quando o transformador é superdimensionado, falta de fase, não tem nada a ver, né? Ele está superdimensionado, não tem nada a ver com falta de fase. Assinale a alternativa que apresenta a degradação da qualidade de energia. Não, é porque ele está superdimensionado, não tem a ver com falta de fase. Variação da frequência, não vai variar a frequência porque ele está superdimensionado. Desequilíbrio de tensão, não. Desequilíbrio de tensão é devido a ter muita carga numa única fase ou algum problema no transformador, né? Mas geralmente, quando tem muita carga numa única fase, uma fase sobrecarregada e a outra não, pode ter um desequilíbrio de tensão. Variação na tensão de curta duração, daí são surtos, às vezes, de tensão, né? Quando entra uma carga muito pesada, né, e dá um surto, dá uma queda na tensão, às vezes na baixa tensão isso acontece, daí qual a solução? O cliente tem que instalar um transformador particular para ele, né? Exemplo de variações de tensão de curta duração, por exemplo, quando eu trabalhava numa concessionária de energia, como engenheiro responsável, tinha uma unidade consumidora que estava conectada na baixa tensão e o camarada lá atrás, na edícula, ele tinha um torno. Quando ele ligava o torno, a tensão dos vizinhos, quando ele dava partida no torno, era uma variação de tensão de curta duração, na partida só do torno, ou quando ele fazia a reversão, né? E com certeza, claro, ele foi notificado, daí ele teve que resolver o problema dele, ou seja, instalar uma subestação particular para ele. O equipamento que ele tinha não poderia ser conectado direto na baixa tensão. Existem situações em que o cliente tem que ter uma subestação particular, para que ele não venha prejudicar os vizinhos, né, ao redor. A correta é exatamente essa, ó, baixo fator de potência. Vamos ver aqui, causas de um baixo fator de potência, né? Motores e transformadores operando em vazio ou com pequenas cargas. Também vai gerar essa questão de baixo fator de potência. Um motor superdimensionado, um transformador superdimensionado, certo? Grande quantidade de motores de pequena potência. Causa fator de potência. Por quê? Porque quando é um motor de grande potência, muitas vezes já é resolvido a questão do fator de potência lá no motor. Quando se faz a correção do fator de potência, acima de 10 CV, já se sugere que o fator de potência seja resolvido lá no motor, certo? 20, 30 CV, lá no quadro do motor já se resolva a questão do fator de potência. E só que daí os menores, tu vai instalando motores menores, tu não vai instalar capacitor para cada motorzinho. Só que daí, no final das contas, tu vai ter um problema de fator de potência. Aí tu tem que resolver isso lá no quadro, né, que alimenta aqueles motores, certo? Né? Ou lá na entrada, na subestação, certo? Então, existem formas de tu fazer a correção do fator de potência. A gente já viu que é instalar banco de capacitores, né? Capacitores. Só que eu posso instalar capacitores lá na carga já, principalmente quando eu tenho uma carga maior, né? Então, nas cargas maiores, eu instalo os bancos capacitores, os capacitores. E nos painéis elétricos, né, que comandam uma série de motores, eu posso também instalar fazer mais alguma correção. E depois, lá na subestação, mais alguns capacitores para fazer o ajuste fino. E a gente chama isso de correção mista, certo? Algumas várias situações, a gente vai ver que a correção do fator de potência é feita só lá na subestação. Essa correção do fator de potência que é feita só na subestação, não instala capacitores nas cargas maiores, né, durante a fábrica, resolve não pagar multa. Só que não resolve a corrente que muitas vezes
vai exceder na fábrica. Existe um cabo lá que está quente às vezes e é só por conta do baixo fator de potência. Se eu instalar capacitor, já vai reduzir a corrente daquele cabo. Então, assim, por isso que é interessante não fazer a correção somente na subestação. Ah, tu não vai pagar multa. Tá, não vou pagar multa. Mas a corrente referente a essa carga reativa está circulando na minha instalação, proporcionando queda de tensão, proporcionando os males, né, de um condutor sobrecarregado. Certo? Então, o ideal é fazer uma correção mista, né? Quando se fala em correção do fator de potência. Mas aqui são alguns fatores, né, que refletem, né, as causas de um baixo fator de potência.